Tá começando mais um Mercadão da Bola, agora a edição Premier League. Eu vou falar sobre o dia final da janela, as novas contratações que chegaram em vários clubes, Manchester United finalmente com um novo goleiro, Sam Lammers e algumas outras novidades. O Aston Villa fez várias contratações no dia final, Harvey Elliott, Sancho, Lindelof, e também tá muito ativo no mercado, a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente também tem time do Fulham que finalmente abriu os bolsos e contratou pontas, né? Trouxe o brasileiro Kevin e Chukwueze. O Newcastle finalmente conseguiu camisas 9, vamos falar de Nick Walter e Yoane Wissa. Temos também o Manchester City, que finalmente terminou a janela com goleiros. Donnarumma é o novo goleiro do Manchester City, a gente vai conversar sobre isso. E o Tottenham surpreendendo todo mundo no final da janela, contratando um centroavante, Kolo Muani, além de ter conseguido dar um chapéu no Chelsea por Xavi Simons. E o Liverpool finalmente finaliza a contratação de Isaac e agora tava lutando por guerra. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também durante o vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, já deixo claro aqui que eu já peço desculpa a vocês pelo atraso, ok? Rolou algumas questões aqui com a minha internet e eu atrasei esses vídeos aqui, então eu tenho que deixar esse aviso aqui no início. Você saberia disso se me seguisse no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. A galera mais engajada no canal tá tudo por lá, então me segue lá, ok? Aí você teria noção do que tava acontecendo, mas enfim, vamos comentar agora essa parte final da janela, cara. Vamos começar pelo Aston Villa, cara. O Aston Villa contratou o Harvey Elliott do Liverpool e contratou Sancho do Manchester United. E são dois alvos muito positivos para o Aston Villa, para elenco. O Aston Villa já tem seus titulares, ou vai ter pelo menos uma briga pela titularidade, e eles estavam faltando jogadores pro ataque para completar. E aí na direita eles conseguem Harvey Elliott, que é um excelente jogador ali, que sobe o nível de outras peças que eles tinham ali pra direita do campo, e eles ainda conseguem o experiente Sancho, que pode jogar nas duas pontas, pode também jogar de 10, pode jogar de falso 9, então o Sancho abre possibilidades táticas para esse treinador muito interessantes. É um treinador que costuma reviver carreiras, ou até mesmo tirar o melhor de jogadores que estavam embaixo e tudo mais. Ele consegue achar uma fórmula de utilizar o jogador. Então, é um cara, assim, muito interessante pra você misturar com o Sancho. Então, eu achei a contratação boa. Achei uma contratação interessante aqui. Vai ser um empréstimo, eles não vão precisar arcar com nada agora. E se ele jogar bem, provavelmente o Manchester quer mandar ele embora o mais rápido possível. Ele deve ser contratado. Achei uma excelente contratação, assim como eu falei, poderia vir pro Chelsea. Acho que é uma contratação que você adiciona muito pro elenco. Não precisa ser titular, mas você tem um jogador que tá pronto ali pra entrar em campo, que não vai reduzir o desempenho do time e que ainda tem tanto talento que nem Sancho. Se recuperar a fórmula do Dortmund, ele pode ser um gigante da liga, maravilhoso. E aí na zaga eles reforçaram com o Lindelof, que é um zagueiro assim que, por jogar no Manchester, é muito pior visto do que o que deveria ser. Mas não é aquele zagueiro super incrível, mas eu diria que ele não deixa a desejar. É uma opção que sempre entrega alguma coisa em campo. Então é aquele cara pra realmente rodar o elenco e que tem um nível bom pra estar ali. Eles conseguiram ele no final da janela de maneira incrível, assim. Tem jogadores que eles pagariam muito mais pra ter em campo. Então eu achei assim perfeito, cara. De graça, sabe? Bizarro. Eles tentaram o Lucas Paquetá no fim da janela, quase aconteceu, mas pelo que eu sei, o Lucas Paquetá quer continuar no West Ham, até porque não era uma gigantesca proposta. Provavelmente o Paquetá deve querer ir pro time de Big Six, né? Ele precisa fazer uma temporada boa nessa temporada, que acabou. Então ele já vai poder se movimentar pro time de Big Six ali. Então acredito que seria um bom lugar pra ele ir, adicionaria muito ao elenco do Aston Villa, mas ele talvez queira um lugar melhor com um elenco de Big Six, quem sabe pro Tottenham, para um Manchester City, enfim. Temos Emiliano Martinez também, nosso querido Dibu Martinez da Argentina. Ele quase acabou saindo pro Manchester United, mas pelo que tudo me indica, ele vai ficar no Aston Villa pra próxima temporada. Que bom para o Aston Villa, cara. Comemorem. Ia gerar um problema ali com um goleiro que não tem solução rápida, sabe? Você não vai arrumar outro cara igual a ele rápido. É bom que ele fique, cara. Tem muitos críticos de Emiliano, inclusive, né? A galera que acompanha mais assiduamente é bem crítica a ele, porque realmente semana a semana você vê que ele tem suas falhas, seus problemas. Mas, cara, é um goleiro muito mais seguro que, sei lá, 75% da liga, cara. Não é o melhor goleiro da liga, nem nunca vai ser. Por exemplo, o Pickford, teoricamente, é o goleiro melhor que ele, mesmo jogando no Everton. Mas era um goleiro bom, que ajudaria muito o Manchester United se tivesse sido contratado. Quase aconteceu, quem sabe na próxima janela não aconteça, né? Na janela do meio da temporada, o Manchester não volte a tentar ali, que eu acho que eles vão precisar. E aqui eu já falo do Manchester United, que contratou Sam Lammers, ou Sam Lammers, não sei como pronunciar o nome dele. Conheço muito pouco. Dos lances que eu vi dele, não me impressionei nenhum com highlight. Parecia um goleiro absolutamente comum. E os lances negativos estavam em linha com o que os goleiros do Manchester hoje já fazem ali no elenco. Então, me parece muito que eles estão dando um passo ali pra trás, mano. Sabe? Parece uma contratação que vai dar no mesmo. É pelo menos a minha visão, assim, vendo de longe. Eu não conheço tanto esse goleiro, não vi vários jogos. Mas vão arriscar de novo, cara. Se já tem 2 cabas ruins, imagina 3. Aí você vai ter que se livrar dos 3 depois. Sei lá, velho. Me parece ser uma escolha muito ruim. E também o Manchester fez péssimas vendas em questão de valor, né?
empréstimos por nada, empréstimo barato, vendas muito abaixo do valor. É complicado, cara. A janela de transferência do Manchester não melhora nunca. Ela continua ruim sempre, cara. Péssimas contratações, péssimas vendas. Enfim, cara, vamos lá. Depois de passar essa parte negativa aí pro torcedor do Manchester, desculpa, né? Mas eu tenho que comentar a verdade. Passar o que eu penso de fato. E é isso, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do Fulham, cara. Eles conseguiram o brasileiro Kevin, do time do Shakhtar Donetsk, que tinha jogado a Champions, mostrou algo positivo. É um jogador que provavelmente deve se adaptar ali à Premier League durante um tempo. Não deve ser titular absoluto, deve ganhar seus minutos ali. E foram atrás de Chukwueze, que era do Milan. Excelente contratação pra ponta direita. Um jogador que já vai poder estar jogando ali bem mais rápido do que o tal do Kevin. Mas são ambos bons jogadores com uma capacidade de gerar jogo muito boa. Tá precisando, o Fulham tá necessitando de pontas, né? Conseguiu manter seu camisa 9 de pé, o brasileiro, e tá tudo certo no Fulham. Precisava só reforçar um pouco o ataque. Agora, nosso querido Newcastle, cara, que sofreu tanto essa janela. Foram muitas rejeições pro Newcastle. Finalmente ele conseguiu alguém que gostava de fato deles, cara. Dois jogadores, Wani Wissá e Nick Valtemade. E aqui a gente vai ter uma conversa boa sobre o Newcastle. Foram boas contratações? Sim, porque o Wissá claramente vem pra ser número 2. Vai ser o número 1 inicialmente, porque ele já está adaptado à Premier League, então ele vai ter um período de adaptação menor, já conhece muita coisa. É um jogador que já vem pra estar um encaixe automático, vai ser uma excelente reserva. Ele vai manter um nível muito bom, ele tem boas características. Jogador que tá num auge ali da carreira dele, provavelmente, né, num auge físico, e também como jogador mostrando o melhor desempenho dele. Excelente contratação, não tudo que falar, é um excelente cara pra ficar no comecinho ali, depois já virar um número 2 ali, com muita disputa provavelmente. E Nick Valtemade é uma aposta grandiosa. Mas cara, é um cara de 2 metros de altura praticamente, né, 2 centímetros a menos, que dribla igual a um cara de 1,68 m. É estranho pra caramba ver, porque parece um poste andando, mas um poste que te dribla, que muda de direção muito rápido, que tem muita técnica, um poste que é forte, que você tenta empurrar e parece que você tá empurrando um poste de fato, né, que tá pregado no chão. É difícil, cara, é difícil. É um jogador assim que tem boas características pra Premier League. Eu não acho ele tão rápido, ok? Não acho, de fato. Nunca vi grande velocidade nele, mas ele também não me parece lento. Lembrando que tem centroavantes que não são tão rápidos assim, não tem aquela explosão, não tem aquela velocidade toda, e eles são bons pra caramba. O caso, por exemplo, de Harry Kane. Então, o que importa são outros detalhes. E esses outros detalhes, ele tem. Se desvencilha bem da marcação, além de ter técnica pra ganhar um v1 sem precisar sempre usar força. E também tem um bom posicionamento e uma excelente finalização, cara. É o que mais impressiona. A finalização dele é assustadora. Assim, deu espaço, gol. Lembra um pouquinho o próprio Kane que eu acabei de citar. Então, cara, assim, é uma aposta. Só que eu prefiro essa aposta do que ir em Nicolas Jackson do Chelsea, por exemplo. Pra mim faz mais sentido pro Newcastle fazer isso. Do ponto de vista de que eu acredito fielmente que esse cara provavelmente vai ser o titular da Alemanha na próxima Copa do Mundo ou nas próximas. Talvez eles tenham acertado, cara. Porque esse cara tem desempenho ali pra bater de frente com quem tá ali, pra pegar a vaga dele na Alemanha, cara. E ele fez uma temporada surreal, mano. Surreal, bizarra, estatisticamente falando. Assim, não tem sentido. Não tem sentido. Ele simplesmente encaixou ali. E é isso, não tem mais ninguém que pega a posição dele. Lembrando que ele não era pra ser titular. Ele se tornou durante a temporada, porque ele é muito bom. É muito bom ter ele em campo. É um jogador, assim, cara, que pode manter padrões de Isaac. Talvez ele mantenha um nível parecido, cara. Falo seriamente, eu não estou brincando. E falando em Isaac, cara, a gente fala um pouquinho do Liverpool, é claro, né? O Liverpool finalmente contratou ele, 130 milhões de libras. A pressão vai ser absurda. Tem período de adaptação? Tem. O jogo vai ser diferente. Ele vai ter menos liberdade. Ele talvez seja mais unido, mas com menos liberdade. Eu acho o Isaac melhor que o centroavante atual do Liverpool, porque é um jogador pra mim mais completo e tudo mais. Mas vai ser uma excelente disputa e eu quero ver se isso não vai rolar uma disputa de ego no final das contas, que é o que normalmente acontece. E aí o Liverpool, desesperado no fim da janela, foi atrás de Mark Guerre por um valor ali bem interessante, 35 milhões de euros. E deu errado, pelo que eu sei, né? Deu errado, não vai acontecer. O Crystal Palace bateu o pé e falou, não vamos vender. E talvez se o jogador tivesse feito birra pra sair, talvez ele tivesse saído nessa janela, cara. Mas ele teria prejudicado muito a própria carreira fazendo isso, porque, né, talvez eles tivessem ganhado coisas muito importantes que eles ganharam nos últimos tempos ali. Então, é uma situação, assim, complicada. E finaliza a janela do Liverpool. Vai ter outros vídeos de eu comentando ali quem foram as melhores janelas. O Liverpool vai estar nelas e eu vou falar um pouco mais. Vai ter mais coisa ali em outros vídeos, mas por enquanto é isso. O Liverpool talvez só tenha acabado sem esse zagueiro aí, que era importante pra temporada. Temos o Super Sunderland, que tá atrás do lateral direito Gertruida, do RB Leipzig. Vai ser provavelmente pra ser reserva. É uma opção. E eu não vou dizer que é uma boa opção, porque não, de fato, eu acho que não é pra tanto. É uma opção que você tem ali. Ele já tem titular pra direita, então provavelmente deve ser reserva mesmo. É pra completar o elenco. É uma contratação. De fato, é uma contratação que eu posso dizer pra vocês nesse momento. Aí tem Brian Brobey, do time do Ajax, já que o 9 que eles tinham pegado, o Chelsea trouxe de volta, né, do empréstimo. Agora eles arrumaram outro 9, o tal do Brian Brobey. Eu acho que deve jogar bem a Premier League. Brian Brobey
é muito forte fisicamente. Tem um estilo de jogo parecido com o 9 do Chelsea que tinham pegado emprestado, então não achei uma opção ruim não, cara. Assim, eu já imaginava que alguma hora ia ver Brobbey aqui. Fisicamente qualificado para tal. O resto, não me pergunte, eu não vejo nada demais em Bryan Brobbey. Só falo do físico. Rápido, forte e talvez ele seja um centroavante médio para pequeno da Premier League, porque a Premier League é brutal. Não importa, tu tem um bom físico, você tem que entregar muito mais. E esse a mais que você quer, eu nunca vi Bryan Brobbey entregar até hoje. Então, boa contratação até, para completar o elenco. Quem sabe ele se titular da temporada, não duvido. Temos Donnarumma, que foi pro Manchester City. Eu volto a falar que tenho totais dúvidas da qualidade com os pés desse goleiro, mas eu repito que talvez Guardiola faça alguma adaptação, como ele já provou fazer em outros momentos, né? Talvez ele mude o estilo de jogo ali para comportar esse goleiro e talvez ele faça o jogo de uma maneira diferente, uma saída de bola diferente, acionar um pouco menos o goleiro e tudo mais. Não sei o que ele vai fazer, mas eu volto a falar, Donnarumma não me parece ter segurança nenhuma com os pés. Sempre pareceu ser um ponto fraco, apesar de estatisticamente ele errar pouco, né? Esse é um ponto aí que vocês podem trazer. Estatisticamente ele erra muito pouco mesmo, mas quando você vê os passes, você vê que não é nada demais. De fato, os passes dele me impressionam nem um pouco, cara. Tá distante, inclusive, de outros goleiros da liga que também nem tem tanta qualidade com os pés, mas que são melhores ali passadores. E Ederson vai pro Fenerbahçe. Vai sair Ederson finalmente. Uma tristeza, né, cara, perder Ederson. Eu queria ver jogos de Ederson ainda, mas enfim, ele vai pro Fenerbahçe. Contratou no fim da janela, depois que eles perderam a vaga. Parabéns, Fenerbahçe. Que boa escolha, cara. Aí nós temos o Tottenham, que contratou Xavi Simons. E você pode pegar todos os meus vídeos do Mercadão do Chelsea que eu falei de Simons, ver os meus elogios sobre as capacidades dele. Eu acredito fielmente nesse jogador. Fielmente, ok? Loucamente. Já teve vídeo aqui que eu falei que futuramente talvez ele estivesse ali na bola de ouro. Eu falei sobre isso, eu continuo achando isso. O moleque tem um talento absurdo e pra mim o Tottenham acertou. Provavelmente, cara, eu acredito que ele deve jogar de 10 inicialmente e depois ele vai ser o substituto de Heung-min Son. E ele tem capacidade pra fazer o que Son fez pelo Tottenham no passado. Pra mim ele tem. Assim como o Kudus, que eu tanto citei positivamente no canal e tanto coloquei lá em cima e todo mundo desacreditando. Não, Kudus não é tão bom. Que nesse começo de temporada a galera finalmente, né, foi ver ali e percebeu, cara, esse jogador ele realmente é bom, cara. Não era um exagero dele, cara, ele realmente é bom. E só que ele tava jogando no West Ham, um time sem bola no pé, com um momento terrível. Mas o futebol de Kudus sempre foi muito bom, cara. Eu sempre achei ele melhor que muito jogador que era hypado. Achava que era uma contratação da Ajax, assim, que eu não entendia porque a galera não fazia. E pra mim, Simons é isso. O Leipzig tava mal pra caramba na última temporada, ele sozinho foi um jogador absurdo. Botei ele no top 10 da Bundesliga. Volto a falar, jogador absurdo, muito bom. Talvez tenha alguma dificuldade pra se adaptar à Premier League, mas eu acho que não. Eu acho que ele vai se adaptar bem mais rápido. Todo lugar que eu vi ele foi a mesma coisa, desde o PSV. Ele entende tudo muito rápido. Eu não sei porque ele não ficou no PSG, cara. É minha grande dúvida, até hoje eu não sei, mas o treinador do PSG sabe como é que é, né? Não gostou do cara, vai embora. E o outro que foi rejeitado do PSG, Kolo Muani, cara, foi rejeitado lá. E aqui eu vou tentar explicar o porquê que isso aconteceu, cara. Não é porque Kolo Muani é ruim, ok? O que aconteceu com o Kolo Muani é bem simples. O estilo de jogo dele provavelmente não combinou com o treinador. Foi só isso. E aí o treinador não usava ele de 9, ficava botando ele na ponta. Eu acompanhei, eu lembro. Ficava botando ele na ponta e tudo mais, e ele não conseguia render. Aí ele não jogou bem. Só que ele foi pra Juventus, e no último empréstimo da Juventus, ele pegou a titularidade do time, cara. Ele chegou e já começou a jogar bem. Começou a cumprir ali o papel dele. Um jogador muito criativo pra um 9, com uma capacidade de gerar jogo muito boa. Entenda que Kolo Muani, cara, ele tem um nível muito parecido com Ekitike do Liverpool. Um estilo de jogo e um nível parecido. O que Ekitike tem de diferente é a disciplina. Ekitike é um cara mais feito pra futebol moderno, pra realmente fazer o que o treinador quer. Kolo Muani, ele é muito, como é que eu posso dizer, rebelde em campo. Ele quer fazer a coisa do jeito dele. E você vê, ele faz umas jogadas incríveis às vezes, mas nem todo treinador aceita isso, cara. Nem todo treinador que é um cara que vai seguir o caminho dele, sabe? Tem treinador que vai falar, cara, vai jogar em outro clube, cara. Não vai jogar comigo não, mano. Kolo Muani é muito um jogador, sei lá, como é que eu posso dizer. O jeito que dá pra descrever ele aqui na minha cabeça é um jogador brasileiro, sabe? Que quer fazer o jogo do jeito dele, um craque brasileiro. É isso. Boa contratação, boa contratação. Pode ser titular absoluto do Tottenham no futuro. Porque o treinador do Tottenham, cara, ele usa muito bem esse tipo de jogador que quer fazer a coisa por ele mesmo. É o que ele quer, de fato. Ali, um 9 que realmente decida por ele mesmo o que ele vai fazer. Então, é muito bom. Claro que, evidente que eu não tô falando que ele não sabe treinar e que ele não segue a disciplina tática, mas ele gosta de fazer as jogadas individuais por ele mesmo e talvez nem todo treinador queira isso, mas o treinador do Tottenham atual se beneficia desse tipo de característica do cara que cria o lance pra ele mesmo e tudo mais. Não é tão disciplinado que, em vez de passar a bola, vai lá e tenta fazer o gol. Então, é interessante sim. Gostei da junção. Janela perfeita do Tottenham. Finalizou muito bem agora com 9 que tava faltando, com toda certeza, né? Não tem nenhuma confiança atual nos dois 9s que eles têm, então realmente eles tinham que ir atrás de outro. Espero que dê certo. Todo o bem do mundo aí pra Kolo Muani, gosto muito dele. Espero que dê certo de fato. O Tottenham tá precisando e ele tá precisando de um lugar pra jogar. Vou adorar ver ele na Premier League, né? Enfim. Aí nós temos o Forest, que foi atrás de uma galera aí no fim da janela. Falaram do goleiro John, do Botafogo, eu achei uma excelente opção, né? Não sei se ainda aconteceu, não viu confirmação oficial, mas eles contrataram Savona pra lateral direita, é um lateral defensivo que pode jogar até na zaga, pode jogar até de zagueiro central, um cara que é bem
defensiva ali pra lateral, mas que mantém a lateral muito bem. Contrataram o Cuiabano do time do Botafogo e eu não conheço muito bem, eu deixo pra vocês falarem se Cuiabano é ou não uma boa opção. De fato, é com vocês, não é comigo. Não conheço muito bem Cuiabano, não vou comentar. Temos Zinchenko do Arsenal, que eles trouxeram pra lateral esquerda. Uma contratação interessante, né? Já que eles não conseguiram o alvo Ravi Galan. Graças a Deus foi o Zinchenko, cara, porque eu não gosto de Ravi Galan, acho um jogador bem ruim. De fato aqui. Eu não achava uma opção muito boa, não. Zinchenko é muito bom, só que ele tá em queda de rendimento, não se sabe o porquê. Tava muito mal no Arsenal, mas, cara, o talento tava ali, cara. Zinchenko já mostrou ótimas temporadas. Se ele recuperar a forma, recuperar o jogador que ele era, cara, vai ajudar muito o Forest. É uma contratação no nível que eu fiz ali no elenco deles, ok? E eu acho que todas as contratações que o Forest fez foi em nível com o que eu coloquei ali no elenco que eu montei deles. Eu falei desse tipo de jogador. As opções que eles foram atrás é em nível com o que eu coloquei, porque realmente são jogadores muito bons ali que vão conseguir ajudar bastante o Forest nesse momento. E pra finalizar a janela, eles contrataram um ponta barra meio atacante, é o Dilani Bekawa, que era do time do Estrasburgo. Provavelmente não tô pronunciando o nome dele certo. Não sei francês. Todo mundo do canal já tá entendido que eu não consigo pronunciar francês direito. E é isso, cara. Esse jogador aí é interessante. Um jovem talento ali pra completar o elenco. Provavelmente deve sair uma galera ali, então já estão repondo ali o jogador. Que é só pra completar o elenco. Uma boa opção. Eu já vi jogo deste jogador aí pelo Estrasburgo, que a galera do canal já sabe, né? Eu sou torcedor do Chelsea, então eu acompanho o Estrasburgo às vezes. Um jogador interessante, sim. Jogador bom. Provavelmente deve jogar a Premier League. Sempre se destacou ali na parte física e tudo mais. Então, realmente ele deve ajudar aí o time do Forest. Boa contratação. Temos o Crystal Palace, que contratou Yeremy Pino, né? Do time do Villarreal. Uma contratação meio estranha, mas é um jogador já pronto. Um produto pronto, né? Pro mercado. Então, é um cara que vai ter que evoluir. Boa contratação ali pra substituir o jogador que tava. Agora eu quero ver como vai ser a adaptação dele à Premier League. Eu tenho totais dúvidas sobre Yeremy Pino na Premier League. Vamos ver se ele cala minha boca, mas eu tenho minhas dúvidas se ele realmente é bom o suficiente pra estar ali e realmente desempenhar um bom papel, cara. Mas vamos ver aí durante a temporada. É duro substituir quem ele vai substituir. Aí eles estavam tentando o brasileiro Igor Júlio. Eu coloquei ele no elenco do Crystal Palace quando eu montei. Eu falei, né? É uma excelente opção pra quando você perder Guerre. Mas pelo que eu entendi, Guerre fica. Então, Igor Júlio, pelo que eu entendi, não vai vir, né? E agora ele vai se juntar ao West. Tomaram um chapéuzinho ali, cara. Dureza. Acontece. E aí tem uma opção aqui que é pra zaga e pra volante, que é J.D. Canvot. Não conheço muito bem, mas eu sei que ele é pra zaga e volante ali. Vamos ver como é que ele vai utilizar. Estão precisando de opção pra essa parte mesmo. Por último, vem um atacante bem fora dos padrões ali, que é o Cristantos Uchi. Não conheço quase nada sobre ele, mas pelo que eu pesquisei ali, ele joga de centroavante, pode jogar de meio atacante, pode jogar no meio de campo. Então provavelmente ele deve jogar de AM, né? Meio atacante ali, deve completar o elenco. Bem jovem ainda, né? Começando a carreira, o Palace provavelmente contrata ele pra desenvolver e daqui a alguns anos a gente vê essa galera saindo por um valor muito maior. Provavelmente, cara. O Palace provavelmente deve ter achado um alvo interessante. Eu confio bastante no scout deles. Eles estão acertando muito nos últimos tempos, inclusive. Agora, as últimas contratações rápidas aqui de alguns clubes. Reis Nelson foi pro Brentford. Boa contratação para o Brentford. Pra mim, ele não tinha nível pra estar no Arsenal. Tyler Diblin vai pro Everton, né? Foi contratado por 40 e poucos milhões. Volta a falar o que eu repeti em outro mercadão. Diblin deveria ir pro Everton, porque o Everton é um lugar onde ele vai jogar. Ele vai ter minutos, bem mais que outros clubes, e ele pode se desenvolver bem ali. O time de Big Six poderia ser uma desgraça na carreira dele, porque ele poderia ficar um tempão no banco de reserva sem se desenvolver, até ser emprestado pra um clube relevante, e aí, ficando de desempenho na carreira, é melhor ir pra um lugar onde você vai jogar semana a semana. Um treinador que vai terminar o desenvolvimento dele, cara. Apesar de não ser tão bom com os jovens, ele vai aprender provavelmente na parte defensiva um monte de coisa que talvez estejam faltando. Temos Florentino Luiz vindo do Benfica pro Burnley. Boa opção pro Burnley. O Burnley agora tem um meio de campo decente, ok? De fato, meio de campo decente o Burnley vai ter agora, porque tava precisando realmente de um primeiro volante defensivo com perna ali, e agora eles podem formar a dupla com o volante que eles compraram do Chelsea, que também é um volante muito interessante. Eu acho que foi uma escolha boa o Burnley, melhorando aí pra quem sabe tentar resistir, né? Pode ser um sonho aí não terminar em último lugar pro Burnley. Ver o que eles são capazes na temporada. Alex Jimenez do Milan foi pro Bournemouth. Ele pode jogar na ponta, nas laterais, nas duas pontas, enfim, é muito completinho ali. Deve completar o elenco do time do Bournemouth. Eu gosto do Alex Jimenez, eu acho super interessante. Tô em dúvida porque que o Milan se livrou dele, cara. Assim, realmente tô em dúvida, porque eu achava que ele teria espaço ali. Mas é claro, o treinador mudou, né? O treinador mudou, as coisas mudam. O Arsenal contratou o Nkapie pra terminar a janela ali, o zagueiro. Tava faltando, eles perderam o zagueiro e já trouxeram outro, que tem um nível muito maior que o zagueiro anterior. Inclusive, o zagueiro anterior que saiu pro Porto era bem problemático. Pra quem acompanha o Arsenal ali sabe que é um jovem que oscilava muito, cara. Jogava bem o jogo e criminalizava outro jogo. A notícia mais importante de todas, cara. Jamie Vardy está fora da Premier League. O nosso Harry Kane gangster. Nosso Harry Kane maluco. Brincadeiras, mas, cara, vai fazer falta. O jogador ali que, até nesse último período dele, que ele tava no Leicester, ele tava jogando direito, cara. Impressionante. Na segunda divisão ele era titular e ele ainda tava ali marcando os gols dele, velho. O cara é imortal e provavelmente deve chocar uma galera ali na Série A italiana, né? Não duvido que ele deve
ele até dar uma sobrada no time que ele foi, né? O Cremonese. Enfim, cara, essa é a última notícia e basicamente o mercadão da bola da Premier League termina por aqui. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ok? Ajuda muito o canal, o like de vocês. Se possível, também usa a opção de hype, tem na aba de comentários se tiver no smartphone, cara, ajuda muito o canal. E é isso, rapaziada, acho que eu comentei tudo que eu tinha pra comentar aqui. Depois vai ter um vídeo meu falando sobre as melhores janelas e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, o que adiciona, o que não adiciona, enfim. E vai ter outros vídeos também, falando dos elencos de Big Six, enfim, tem um planejamento pra muita coisa. É isso, agradeço a presença de todos, muito obrigado, tchau.